Palavra de Deus para a nossa vida hoje, para a sua reflexão, vem falando sobre Abraão. Abraão, um homem conhecido como pai da fé. Abraão, o Senhor pede o seu único filho, o filho da promessa. Um dia Deus faz a promessa que já era impossível. Outro dia Deus cumpre a promessa e outro dia Deus perde a promessa. Como entender isso, né? Mas o Senhor, ele age de forma que o homem fica se perguntando, e agora? O Senhor, ele age fora do protocolo do homem. Ninguém explica Deus. Ele age como ele quer. Ele sabe naquilo que ele tem que trabalhar conosco. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Tudo que Deus faz, ele está querendo trabalhar uma área da nossa vida. Parece assim, aqueles profissionais, sabe? Psicopedagogo, neuropediatra. Esses profissionais que trabalham em cima de comportamentos, em cima de pequenos detalhes. É assim que Deus faz. Às vezes a gente não entende o porquê que Deus manda sair daqui e ir aqui para vizinho. Mas Deus tem um propósito. Às vezes Deus não entende quando ele pergunta apenas: que cor é essa? Por que tu tá aí? O que tu tá fazendo aí? Às vezes Deus não entende, nós não entendemos o porquê que Deus diz assim: reparte com o teu vizinho, reparte com o teu irmão o que tu tem. Aí tu diz assim: Senhor, eu tenho só 1 quilo de arroz. Como é que eu vou repartir? Senhor, tá mandando eu mesmo? Tem coisas que a gente não consegue explicar a Deus. Não dá para explicar. Se você for conseguir colocar as coisas que Deus faz dentro da normalidade humana, você fica se perguntando: será se isso é verdade? Será se está certo? Será se é assim mesmo? Porque ninguém explica Deus. Deus complica para depois descomplicar. Deus dá vários nós e no desmanchar dos vários nós, ele trabalhar contigo. É assim que Deus faz. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus quando ele manda tu sair de um lugar que tu está bem. Ninguém explica Deus quando está tudo na abundância. O teu trabalho está dando certo, a tua casa está dando certo aos teus olhos e de repente Deus manda desmanchar tudo. Então o Senhor, ele trabalha fora da lógica do homem. Porque o Senhor, ele não vê o nosso hoje, ele vê o nosso amanhã. O Senhor, ele sabe o que ele precisa trabalhar em mim e em você. Cada detalhe, cada curvinha, cada acentozinho. E ele sabe o que ele tem preparado para eu e você amanhã. Abraão, ele apenas obedeceu. Mas quando eu escuto, quando eu leio esta palavra de Abraão, e que ele vai com o seu filho, e lá ele amarra o seu filho, e ele estende a ferramenta para fazer o sacrifício, ele escuta a voz dizendo: Abraão, agora eu sei que tu és fiel. Não precisa fazer isso. E eu fico imaginando nessa hora, sabe o quê? Como é que a gente consegue reconhecer se é a voz de Deus ou não é? Como é que Abraão conseguiu compreender que era a voz de Deus que mandava ele sacrificar seu filho e depois era a voz de Deus mandando ele parar, que não precisava porque o cordeiro já estava preparado? Só muita intimidade.
só muita intimidade para compreender o que Deus está querendo, para entender que a voz é do Senhor, não a voz do adversário. Porque às vezes quando o Senhor fala conosco algo que sai fora do nosso padrão, a gente diz assim, é o adversário, é o inimigo querendo me enganar. Eu sei que é o inimigo. Por quê? Porque não há intimidade. É necessário haver intimidade com Deus para você conhecer a voz do seu Pai quando Ele fala contigo. Para você não ficar distraído e perder a vez que o Senhor falou contigo. Para você não ficar confundido no meio de tantas vozes. Porque nós vivemos em uma época que são muitas vozes. Cada uma diz que é verdade. Essa voz é a verdade, a voz do B é a verdade, a voz do C é a verdade. E aí começamos a deixar a mente confundida. A distração vem, a dúvida vem, o medo vem. E o distanciamento, a falta de intimidade com o Senhor vai vindo como consequência. Mas hoje eu quero te deixar uma palavra de reflexão. Antes de eu deixar essa palavra para ti, primeiro eu deixo para mim. Porque quando eu ligo essa câmera, eu não sei o que Deus vai falar. E quando Deus começa a ministrar, Ele ministra ao meu coração primeiro. E eu recebo esta palavra hoje. Precisamos de mais intimidade, ao ponto de não se deixar confundir com a voz do nosso Pai. Ao ponto de, ao nosso Pai falar, você entender e não duvidar de quem está falando. Gere intimidade com Deus. Gere intimidade com Deus, que você vai ouvir as instruções mais claras do Senhor. E aquilo que Deus tem para a tua vida vai ser acelerado, porque nada mais vai te atrapalhar. Voz nenhuma vai mais te confundir, porque agora foi gerada intimidade e tu tens certeza de quem está falando contigo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que Deus tocar no teu coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e Deus te abençoe.